O dia começou como qualquer outro para Lucas. O jovem de 24 anos, recém-contratado pelo prestigioso Banco Meridian, atravessou as portas de vidro do imponente edifício no centro financeiro da cidade. O ar-condicionado gelado o envolveu, contrastando com o calor sufocante lá fora. Seus passos ecoaram no piso de mármore polido enquanto se dirigia aos elevadores. Algo no ar parecia diferente naquela manhã. Uma tensão sutil que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Lucas entrou no elevador, apertando o botão para o 42º andar. Enquanto subia, ajustou a gravata e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Era seu primeiro mês no novo emprego, e ele ainda se sentia como um peixe fora d'água entre os veteranos do banco. O elevador parou no 38º andar e um homem de meia idade entrou. Lucas o reconheceu imediatamente. Era Carlos Mendes, um dos diretores executivos do banco. Mendes lançou um olhar frio na direção de Lucas, que murmurou um bom dia, quase inaudível. O executivo apenas assentiu, seus olhos fixos nas portas do elevador. Quando as portas se abriram no 42º andar, Lucas saiu rapidamente, aliviado por escapar da presença intimidante de Mendes. Ele se dirigiu à sua mesa, ligou o computador e começou sua rotina diária de verificação de sistemas. Como parte da equipe de segurança de TI, sua função era monitorar e proteger a vasta rede do banco contra ameaças cibernéticas. Lucas se orgulhava de suas habilidades como hacker ético, as mesmas que o haviam levado a conquistar esse emprego cobiçado. Enquanto percorria os logs do sistema, algo chamou sua atenção. Uma série de transações incomuns, todas ocorrendo fora do horário comercial. Intrigado, Lucas começou a investigar mais a fundo. Quanto mais ele cavava, mais perturbadoras se tornavam suas descobertas. Parecia haver um padrão de transferências de fundos para contas offshore, todas cuidadosamente disfarçadas para parecerem legítimas. O coração de Lucas acelerou quando ele percebeu a magnitude do que estava vendo. Isso não era apenas um erro de sistema ou uma falha de segurança. Era fraude em uma escala massiva. Lucas olhou ao redor do escritório, subitamente paranoico. Seus colegas pareciam absortos em suas próprias tarefas, alheios à bomba-relógio digital que ele acabara de descobrir. Ele considerou relatar imediatamente sua descoberta ao seu supervisor, mas algo o fez hesitar. E se estivesse interpretando mal os dados? E se fosse apenas uma operação legítima que ele não entendia completamente? A dúvida o corroeu, mas ele sabia que precisava ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Com os dedos tremendo levemente sobre o teclado, Lucas continuou sua investigação. Ele rastreou as transações, seguindo o rastro digital através de uma teia complexa de contas e empresas de fachada. Cada nova descoberta fazia seu estômago afundar ainda mais. Não havia dúvida agora. Isso era um esquema sofisticado de desvio de fundos, e quem quer que estivesse por trás disso tinha acesso aos níveis mais altos do sistema do banco. O tempo pareceu se distorcer enquanto Lucas mergulhava cada vez mais fundo no rabbit hole digital. Ele mal notou quando seus colegas começaram a sair para o almoço. Foi só quando sentiu uma mão pesada em seu ombro que ele voltou abruptamente à realidade. Olhando para cima, ele se viu face a face com Carlos Mendes. O rosto do executivo estava impassível, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Lucas engolir em seco. "Lucas, não é? Preciso falar com você em particular", disse Mendes, sua voz baixa e controlada. "Meu escritório, agora." Com o coração martelando no peito, Lucas seguiu Mendes até seu escritório no andar de cima. A sala era espaçosa, com uma vista panorâmica da cidade, mas Lucas mal notou. Toda sua atenção estava focada no homem à sua frente, que agora fechava a porta com um clique suave. "Sente-se", ordenou Mendes, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Lucas obedeceu, suas pernas tremendo ligeiramente. Mendes se sentou do outro lado, seus olhos nunca deixando o rosto de Lucas. "Você é bom, garoto. Muito bom. Descobriu nosso pequeno segredo em tempo recorde", disse Mendes, um sorriso frio se formando em seus lábios. "Agora temos duas opções aqui. Você pode se juntar a nós, ganhar mais dinheiro do que jamais sonhou, ou..." Mendes deixou a frase no ar,
mas a ameaça implícita era clara como cristal. Lucas sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Não precisa responder agora, continuou Mendes, recostando-se em sua cadeira. Mas saiba disso. Se você escolher não cooperar, há maneiras de fazer você desaparecer. Acidentes acontecem o tempo todo, não é mesmo? Lucas assentiu mecanicamente, sua mente girando com as implicações do que estava ouvindo. Mendes o dispensou com um aceno, e ele saiu do escritório em um estado de choque. De volta à sua mesa, Lucas tentou processar o que havia acabado de acontecer. Ele estava preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As horas seguintes passaram em um borrão. Lucas tentou manter uma aparência de normalidade, consciente de que estava sendo observado. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída para essa situação impossível. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto, mas também não podia denunciar sem colocar sua própria vida em risco. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se ele pudesse reunir evidências suficientes, provas irrefutáveis do esquema de fraude, talvez pudesse se proteger. Mas teria que ser cauteloso, extremamente cauteloso. Um passo em falso e tudo estaria perdido. Com um novo propósito, Lucas voltou ao trabalho. Ele começou a criar um registro detalhado de todas as transações suspeitas, cuidadosamente disfarçado como parte de suas tarefas normais. Cada linha de código, cada transferência, cada conta, tudo foi meticulosamente documentado. Ele sabia que estava andando na corda bamba, mas era sua única chance. À medida que o dia avançava, Lucas sentia o peso do segredo que carregava. Cada vez que um colega se aproximava de sua mesa, ele sentia um sobressalto de pânico. Cada e-mail, cada ligação, parecia uma potencial ameaça. A paranoia começou a se instalar, fazendo-o questionar cada sombra, cada olhar. Perto do final do expediente, Lucas recebeu um e-mail criptografado. Seu coração quase parou quando viu o remetente. Era de Mendes. Com dedos trêmulos, ele abriu a mensagem. Era uma série de instruções, detalhando como ele deveria ajudar a encobrir as próximas transferências fraudulentas. A realidade de sua situação o atingiu como um soco no estômago. Ele estava sendo arrastado para o esquema, quer quisesse ou não. Lucas olhou para o relógio. 18h30. O escritório estava quase vazio agora. Ele sabia que precisava agir rápido. Com uma determinação renovada, ele começou a trabalhar nas instruções de Mendes, mas com uma twist. Enquanto executava as ações solicitadas, ele sutilmente inseriu um código que criaria um registro oculto de todas as atividades. Era arriscado, incrivelmente arriscado, mas era sua única chance de construir um caso contra os fraudadores. As horas passaram e Lucas continuou trabalhando febrilmente. Cada linha de código que escrevia era uma corda de salvação e uma possível sentença de morte. Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas não tinha escolha. À medida que a noite avançava, o escritório ficou completamente silencioso, exceto pelo som suave de seus dedos no teclado. Foi por volta das 22h que Lucas ouviu o som. Um clique suave, quase imperceptível, vindo da direção dos elevadores. Ele congelou, os dedos pairando sobre o teclado. Havia mais alguém no andar. Seu coração começou a bater freneticamente enquanto ele tentava distinguir qualquer outro som. Silêncio. Talvez tivesse sido apenas sua imaginação hiperativa. Lucas respirou fundo, tentando se acalmar. Ele voltou sua atenção para a tela, determinado a terminar o que havia começado. Mas agora, cada pequeno ruído, cada sombra em seu campo de visão periférico, o fazia sobressaltar-se. Foi quando ele estava prestes a finalizar seu trabalho que ouviu. Passos, inconfundíveis agora, se aproximando lentamente de sua mesa. Lucas sentiu o pânico subir por sua garganta. Ele rapidamente minimizou todas as janelas em seu computador, seu dedo pairando sobre o botão de desligar. Os passos pararam. Lucas podia sentir uma presença atrás dele, o ar pesado com tensão. Lentamente, ele se virou em sua cadeira, seu corpo rígido de medo.
Ali, na penumbra do escritório, estava Carlos Mendes. Seu rosto estava parcialmente obscurecido pelas sombras, mas Lucas podia ver o brilho frio em seus olhos. Mendes deu um passo à frente, sua expressão ilegível. Trabalhando até tarde, Lucas. A voz de Mendes era suave, quase amigável, mas havia uma ameaça subjacente que fez os pelos da nuca de Lucas se arrepiarem. Eu estava apenas terminando algumas coisas. Gaguejou Lucas, sua mente correndo para encontrar uma explicação plausível. Mendes se inclinou sobre a mesa de Lucas, seus olhos varrendo a tela do computador. Por um momento terrível, Lucas pensou que tinha deixado algo incriminador à vista. Seu coração martelava tão forte que ele tinha certeza que Mendes podia ouvi-lo. Dedicação é uma qualidade admirável, disse Mendes, endireitando-se. Mas não fique até muito tarde. Nunca se sabe o que pode acontecer em um escritório vazio no meio da noite. Com isso, Mendes se virou e caminhou de volta para os elevadores, deixando Lucas tremendo em sua cadeira. O som do elevador chegando e partindo ecoou pelo andar silencioso e só então Lucas se permitiu respirar novamente. Ele sabia que não podia ficar ali. Com mãos trêmulas, Lucas começou a reunir suas coisas. Ele salvou seu trabalho em um pendrive criptografado, apagou cuidadosamente todos os rastros de sua atividade no computador do escritório e se preparou para sair. No elevador, descendo para o térreo, Lucas tentou organizar seus pensamentos. Ele tinha evidências agora, provas concretas do esquema de fraude. Mas o que fazer com elas? Ir à polícia parecia a coisa certa a fazer. Mas, e se Mendes tivesse conexões lá também? E quanto à sua própria segurança? Quando Lucas saiu do prédio para a noite da cidade, ele se sentiu exposto, vulnerável. Cada carro que passava, cada pessoa na calçada, parecia uma potencial ameaça. Ele apertou o pendrive em seu bolso, sentindo o peso de seu conteúdo como se fosse feito de chumbo. Lucas começou a caminhar rapidamente, sem um destino claro em mente. Ele precisava de um lugar seguro para pensar, para planejar seu próximo movimento. Enquanto andava, ele não pôde deixar de olhar por cima do ombro repetidamente, certo de que estava sendo seguido. Foi quando ele virou uma esquina que viu um carro preto parado do outro lado da rua, com os faróis apagados. Lucas diminuiu o passo, seu instinto gritando para que corresse. O vidro do motorista começou a baixar, lentamente. Naquele momento, Lucas tomou sua decisão. Ele se virou e correu, seus passos ecoando nas ruas vazias. Ele podia ouvir o som de um motor acelerando atrás dele, o ruído dos pneus na asfalto. Seu coração batia freneticamente enquanto ele zigue-zagueava por becos e ruas laterais, desesperado para despistar seus perseguidores. Lucas correu como nunca havia corrido antes, a adrenalina impulsionando cada passo. Ele não sabia para onde estava indo, apenas que precisava escapar. As luzes da cidade passavam em um borrão enquanto ele se movia, o som de sua respiração ofegante e dos passos atrás dele preenchendo seus ouvidos. Depois do que pareceu uma eternidade, Lucas finalmente parou, encostando-se em uma parede em um beco escuro. Ele ofegava pesadamente, seu peito subindo e descendo rapidamente. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor. Será que os havia despistado? Com as mãos trêmulas, Lucas tirou o pendrive do bolso. Ali estava, a chave para expor todo o esquema, para acabar com a corrupção que havia descoberto. Mas a que custo? Sua vida estava em perigo. Isso era claro agora. Não havia volta. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando acalmar sua mente em turbilhão. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Ele sabia o que precisava fazer. Com passos decididos, ele saiu do beco e mergulhou na noite da cidade, carregando consigo o peso de um segredo que poderia mudar tudo. O som distante de sirenes ecoou pelas ruas, misturando-se com o ruído do tráfego noturno. Lucas desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e um mistério que estava longe de ser resolvido. O dia que começara como qualquer outro havia se transformado em algo muito mais sombrio, e as repercussões desses eventos continuariam a se desenrolar muito depois que as primeiras luzes da manhã
tocassem o horizonte da cidade.